Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo e pesquisa da ciência do Espiritismo. Voltamos hoje, que é o dia 23 de fevereiro de 2022, com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E nós voltamos com esta nova edição e gostaríamos de sugerir aos que têm interesse no Espiritismo que leiam, pesquisem as obras de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, que é o portal de entrada para o conhecimento do universo do Espiritismo. É o portal de entrada. Se você quer interpretar a Bíblia, procure ler as obras de Allan Kardec, principalmente o Livro dos Espíritos e a Gênese. Estes dois livros, eles constituem o que se chama a teologia do Espiritismo, que é o conhecimento das coisas de Deus com profundidade. O Livro dos Espíritos e a Gênese, todos de Allan Kardec. E depois você pode conhecer a sequência do Livro dos Espíritos, que é o Livro dos Médiuns, que trata da ciência do Espiritismo, dos médiuns, da mediunidade, dos fenômenos que vêm de aparições de espíritos, fenômenos de toda a natureza, que vem desde o começo da humanidade. Em seguida, você pode ler também o Evangelho segundo o Espiritismo, que é aí que está a religião espírita, religião não igreja, mas religião sem cultos, sem rituais, sem sobrenatural, sem milagres, sem misticismo, que o Espiritismo é inimigo do misticismo, não tem nada disso, sem magia, sem batuque de bombo, sem dança, sem rituais de nenhuma natureza, e nem pastores, e nem dízimo, nem promessa, nem idolatria, nada disso o Espiritismo não tem. O Espiritismo é a religião, segundo Kardec, que une todos os homens a Deus pela fraternidade e ao mesmo tempo liga todos os homens a Deus. O Espiritismo é a religião que liga todos os homens entre si pela fraternidade e liga todos os homens a Deus. E desperta no homem o verdadeiro sentimento da caridade, do bem e da verdade. Este é o Espiritismo. E então, para conhecer melhor a Bíblia, leia as obras de Allan Kardec. Nós dissemos o Livro dos Espíritos, a sequência o Livro dos Médiuns, que trata de mediunidade, como nós dissemos, de fenômenos, médios, de uma forma geral, que já vem desde o começo da humanidade, que o Espiritismo não criou nada. Depois vem o Evangelho, depois vem o céu e o inferno. E o quinto livro é a Gênese. Estes são o que se chama o Pentateuco de Allan Kardec. Se você quiser um estudo mais profundo para conhecer a Bíblia e interpretá-la com mais profundidade, leia também os 10 volumes, aliás, os 12 volumes da Revista Espírita de Allan Kardec. E nós consultamos aqui no programa de hoje, Encontro com o Espiritismo, nós encontramos aqui a Revista Espírita, Nova Era, Novo Mundo, que já a sua publicação já ocorre há mais de 10 anos, que é da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes. E lá nós encontramos aqui uma mensagem do Espírito Emmanuel revelando o movimento espírita mundial. O movimento espírita mundial. Falando que há necessidade de se conhecer Kardec, estudar Kardec, sentir Kardec, analisar Kardec. É um movimento dos espíritas
de caráter universal, despertando as criaturas para o conhecimento do Espiritismo, porque o Espiritismo não veio só para os espíritas, o Espiritismo veio para a humanidade, com seus tríplices aspectos, ciência, filosofia e religião, não é? Mostrando que nós não temos somente essa humanidade aqui, temos uma humanidade desencarnada dos espíritos que pertenceram à Terra e que tem mais de 3 vezes a quantidade de espírito que tem reencarnado. Se aqui tem 8 bilhões ou quase isso de espírito reencarnado, no mundo espiritual, esperando uma nova encarnação, tem 3 vezes ou 4 vezes essa quantidade de espírito, só ligados ao planeta Terra, sem se falar nos outros planetas materiais como a Terra, que são infinitos no universo. Essa é a visão do Espiritismo, não é? E do jeito que nós temos a humanidade aqui, o Espiritismo ensina que há outras humanidades, irmãs nossas, filhas de Deus, em outras galáxias, em outros mundos, porque a vida no universo, ela é pulsante como o coração. A vida em todo o universo, pulsando como o próprio coração humano. E então, aqui nessa pequena mensagem que é do Espírito Emmanuel, não é? Aí ele diz, como é que ele diz aqui? Convidando a todos para o conhecimento do Espiritismo pelas obras de Allan Kardec. Aí ele diz aqui, Kardec, lembrando o codificador do Espiritismo, é imperioso, estejamos alerta em nossos deveres fundamentais, como convençamos-nos de que é necessário para o conhecimento da Bíblia, interpretar a Bíblia, entender melhor Jesus, e entender melhor a Bíblia e o que os profetas ensinaram, e interpretar melhor os 4 evangelhos, é preciso conhecer o Espiritismo para interpretar. Aí diz ele aqui, o Espírito Emmanuel, é preciso então, vamos ver, sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec e divulgar Kardec. Significa divulgar o Espiritismo, que é a doutrina que mais cresce no planeta Terra. Segundo a mídia universal, é a religião que mais cresce no universo, mais rápido. E o que fez o Espiritismo crescer, se divulgar mais rápido? Os inimigos, os adversários do Espiritismo. Eles é que ajudaram no passado e continuam ajudando, porque condenam o Espiritismo de prática que o Espiritismo também condena. Aí condena o Espiritismo. Como os inimigos do Espiritismo condenam o Espiritismo, divulgam essa condenação e fazem acusações ao Espiritismo do que ele não é, aí desperta a curiosidade, até mesmo dos materialistas e dos ateus. Então, a conclusão é que os inimigos do Espiritismo ajudam o Espiritismo a se propagar mais rápido no mundo inteiro, que continue os adversários do Espiritismo condenando o Espiritismo, que continue os inimigos da doutrina espírita, os materiais e os espirituais, os espíritos inimigos do Espiritismo, que continue perseguindo, condenando, porque essa é uma forma de a humanidade conhecer mais depressa o Espiritismo, porque o Espiritismo ele se alastra como uma epidemia benéfica, pelo mundo inteiro. Esse é o Espiritismo. Aí o Espírito Emmanuel, pelo lápis de Chico Xavier, aí ele diz mais, vamos ver o que é que ele diz, que é preciso
Cristianizar a humanidade é a afirmação que não padece dúvida. Cristianizar a humanidade, que pode-se dizer evangelizar os cristãos. Porque os cristãos decoram a Bíblia, não é? Decoram os evangelhos, mas não tem a Bíblia e nem o evangelho no coração. Aí ele está dizendo aqui, é preciso evangelizar os cristãos, cristianizar os cristãos, porque eles não estão, só tem na cabeça, mas não tem no coração. E diz mais aqui, a mensagem, diz mais, que é preciso cristianizá-los, a humanidade. É a afirmação que não padece dúvida, entretanto, cristianizar em doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de toda a humanidade, baseado na lei de caridade. Que o Espiritismo, o lema é Deus, Cristo e caridade. Este é o lema do Espiritismo, Deus, Cristo e caridade. Confirmando o que o Paulo, o apóstolo, diz, a fé, a esperança e a caridade. Mas a rainha de todas as virtudes é a caridade. É esta que o Espiritismo prega, se fundamenta, se apoia, Deus, Cristo e a caridade. Porque sem a caridade não há salvação. E a caridade não é privilégio de nenhuma igreja. Não é privilégio de nenhuma religião. Ninguém é dono da caridade. Ninguém é dono da caridade. No entanto, sem a caridade, ninguém ganha salvação. É o que o Espiritismo nos ensina. E termina aqui o Espírito Emmanuel. Ele diz, é raciocinar com a verdade, quando se conhece as obras de Allan Kardec, e construir com o bem de todos, para que, em nome do Cristo, não venhamos aqui na Terra a fazer sobre o planeta mais um sistema de fanatismo e de negação. O Espírito que deu a mensagem assina Emmanuel, pela psicografia do médium mundialmente conhecido, Chico Xavier. E nós acrescentamos, para os que não conhecem, Kardec nasceu a 3 de outubro de 1804 e desencarnou em março de 1869, com 65 anos de idade. E então, meus prezados amigos, aqui temos mais uma vez o Espiritismo e a sugestão para todos, através dessa revistinha, que é Revista Espírita, novamente para o conhecimento, Novo Mundo, Boa Nova, Nova Era e Novo Mundo. E voltamos e encerramos o nosso programa de hoje, Encontro com o Espiritismo, e convidamos a todos para os estudos com profundidade das obras de Allan Kardec. Muita paz para todos.